diz: o número de mulheres em uma empresa correspondia a 52% do total de funcionários. Após a contratação de 4 mulheres e 11 homens, o número de homens passou a ser igual ao número de mulheres. Após essa contratação, o total de funcionários dessa empresa, ou seja, o número de homens mais o número de mulheres, também é uma questãozinha que dá para trabalhar com razão, como fizemos na questão de número 4. Quem acertou a de número 4, conseguiu acertar a de número 5 também. Olha, se ele diz para nós que 52% dos funcionários são mulheres, então logo nós iremos concluir que de um total de 100%, 100 funcionários, 52% são mulheres e 48% são homens. Então vou montar a minha proporção, ou seja, a razão entre mulheres falou primeiro e homens falou depois é de 52 para 48. Tudo bem até aí? Primeiro passo, vamos verificar a possibilidade de simplificar esses números para nos ajudar a enxergar melhor aí essa proporção. Olha, posso dividir por 2 em cima, também posso dividir por 2 embaixo. 52 por 2 dá 26, 48 por 2 dá 24. Ainda dá para dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Aí nós teremos 13 sobre 12. Olha que interessante. Existe uma proporção de 13 cotas para as mulheres e 12 cotas para os homens. Ou seja, as mulheres possuem uma cota a mais. Isso significa que nós temos mais mulheres do que homens. Porque uma cota a mais representa uma quantidade a mais de mulheres em relação aos homens. E aí ele disse o seguinte: se nós pegarmos o número de mulheres e aumentarmos em 4, aumentar mais 4 mulheres, e pegarmos o número de homens e aumentarmos mais 11 homens, o número de mulheres passa a ser igual ao número de homens. Ou seja, para que eu iguale essa quantidade de cotas, eu preciso aumentar mais 4 mulheres em cima e mais 11 homens embaixo. Ou seja, para que eu iguale isso, olha só, a diferença passa a ser de 7 pessoas. Então, veja só, ó, se eu passar o homem para cá, eu vou ter mulher, o H está positivo, fica negativo. Se eu passar o 4 que está positivo para lá, vai ficar negativo. Então eu vou falar assim, ó, a diferença de mulheres para homem é de 7 pessoas. Então olha só, para que eu possa igualar, eu preciso colocar 7 homens a mais. Olha só, se eu meter mais 7 mulheres aqui, ó, daria 11, correto ou não? Então eu preciso colocar 7 homens a mais para igualar o número de mulheres com o número de homens. Isso significa o quê? Que a diferença em uma cota é de exatamente 7 pessoas. Então, se eu sei que uma cota vale 7 pessoas, para eu descobrir o total de pessoas, 13 mais 12, 25 cotas vezes 7. E 25 vezes 7, 175 pessoas. Antes de chegar novas pessoas. Porque ele diz o seguinte: chegaram mais 4 mulheres e mais 11 homens. Então chegaram mais 15 pessoas. E aí o total passa a ser de quanto? De 175 mais 15, 190 pessoas. Tranquilo? Alternativa correta, letra E, total de 190 pessoas. Uma questãozinha que também deu para a gente matar no método da razão. Claro que também daria para trabalhar no método da equação, porém ficaria um pouco mais longa, né? Desde que você montasse o sisteminha, ou seja, 52% de mulheres mais 48% de homens, isso vai me dar o total é 100%. Aí ele diz, se eu pegar o número de mulheres
e aumentar mais 4, e pegar o número de homens e aumentar mais 11, o número de mulheres passa a ser igual ao número de homens. Então aqui nós cairíamos num sisteminha de equação que levaria mais tempo para resolver do que por esse macete da razão. Maravilha? Próxima questão na tela.